Isso que leva essa eternidade toda. Enfim, ele entra aqui, né? O OrCAD, pessoal, ele funciona no esquema de projeto. Então, você tem que criar projetos para você criar suas simulações. Né? Então, vamos criar um projeto novo. Né? Ixi, eu não sei o que aconteceu aqui com a instalação, são as coisas que não tinham antes, né? Enfim. Então, a gente vai aqui em File, New Project. Né? E aqui, muito importante, né? Vocês vão colocar aqui essa opção sempre. Né? Já está marcado aqui, mas se não tivesse, vocês teriam de marcar. Analog Mixed AD, né? Isso aqui é um arquivo para fazer. Isso aqui significa que vai ser um arquivo para simulações, né? E outras coisas que ele poderia fazer, né? Ele poderia criar um arquivo para fazer placa, né? PC board. Outro aqui é para fazer lógica programável, né? Fazer projeto de lógica programável. E a última opção é schematic, ou seja, é só quando você quer fazer desenhos. Eu usei muito essa função schematic, né? Também, quando eu era engenheiro, quando eu tinha que passar para o corpo técnico, quando eu era engenheiro não, né? Quando eu exercia engenharia como projetista, né? Engenheiro ainda sou, enfim. Mas eu fazia os desenhos desse schematic e passava para o corpo técnico quando eles tinham que cuidar de montagem, ou teste, ou qualquer coisa desse tipo. Mas, enfim, nós vamos criar aqui um arquivo análogo mixed.ad, né? E vamos dar um nome. Aula 1, 2020. Acho que eu posso salvar aqui nessa pasta mesmo. Salvar aqui nessa pasta mesmo. Então, ok. E ok. Aqui dentro. E aqui. Esse daí mesmo. Ok. Agora que você der um ok aí, eu deveria. Está criando o projeto. Vai. Criou o projeto. Então você vem aqui, ó. Vai explodir seu PC, Ernesto? Parece até que está compilando, né? Nossa. Enfim, ele aparece essa outra tela aqui. O importante aqui, a gente vira aqui, ao longo. Schematic, page 1. Vem aqui. Feito, pessoal. Aí vocês dão clique duplo. Eu não sei por que ele faz isso, mas começou a fazer isso também. Para cá. Deixa esse negócio aí. Então aqui, pessoal, a gente pode começar a desenhar os nossos projetos. Tá? Então, bom, uma primeira coisa que a gente poderia fazer para desenhar aqui um circuito OrCAD até... Vixe. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é colocar componentes. Então, vamos colocar aqui componentes. Então, place. E aqui, ó, sempre a gente vai fazer assim, ó, PSpice Components. Né? Ou seja, arquivos são componentes de PSpice. A gente tem que usar isso daqui porque são componentes para simulação. Então, esses componentes aqui são diferentes de outros componentes, por exemplo, como os que aparecem em part aqui, porque vários desses componentes são só para desenho, tá? Esses que estão aqui em PSpice Components são para fazer simulação. A gente vem aqui, por exemplo, passivos, R, né? Um resistor aqui. Roberto, como assim? Qual tipo de arquivo que é para abrir? Então, quando criou o projeto, você vai vir aqui estava o nome do projeto, aí você vem em Schematic 1, Page 1. Certo?
Beleza, aqui. Nós estamos aqui. Então, aqui eu coloquei um resistor, depois eu mexo nele, né? Vou colocar aqui. Passivo. Vou colocar aqui um capacitor. E... vamos fazer uma brincadeira aqui bem interessante. Para gerar componente, como eu estou fazendo aqui, ó, você clica em cima do componente, o componente todo tem que estar marcado, tá? Você dá um R, tá? Aí ele gira. Tem que... Vamos fazer aqui um circuito mais simples possível. Place, Spice Component, Source. Aqui tem vários tipos de fontes, né? Então, fontes de tensão. AC, DC, né? Pulse, Sin, Exponential, né? Então, DC. Fazer um circuito aqui. Bem simples, né? Bem simples. Aí, as versões novas do Spice, ele vem com esse desenho aqui. Quem estava na aula de controle de servomecanismo, a gente viu lá a respeito desse cara aqui. Quem que é esse cara aqui mesmo, pessoal? A gente comentou lá. Referência, nó de referência, né? Nome mais adequado, nó de referência, pode falar só referência. Se estiver só conversando, pode falar terra, pode falar massa. Eu também uso esses termos, tá? Só não pode escrever, tá? Só não pode escrever. Então, mas isso aqui é o... Coloquei DC, tá? DC. Qual a fonte que eu coloquei aqui? VDC. Tá? VDC. Tá? Então, vocês podem vir aqui, ó. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Coloca aqui. E aqui, por exemplo. Né? E pronto. Até aqui todo mundo acompanhou, pessoal? O que falta fazer com esses componentes aqui, hein? Tá ligado? Né? Para ligar W, né? Aí o cursor muda para esse formato aqui. Né? Isso, W de wire, né? E aí você vem aqui. Vamos ligar o GND aqui. Né? Vamos. E pronto. Né? Alguém vai falar, pô, professor, mas está aberto. Não está, não. Né? Porque é o seguinte, aqui eu estou falando que é nó de referência. E aqui eu estou falando que é nó de referência também. Os nós de referência, todos estão interligados, tá, pessoal? Beleza? Vocês vão ver que tem várias coisas que a gente pode fazer, mesmo aqui no simulador, que servem para a gente reduzir o tamanho do desenho, tá? Aqui eu estou fazendo um desenho extremamente pouco convencional, por assim dizer, porque está muito espalhado aqui os componentes. Mas quando a gente tem um projeto muito grande, os componentes ficam muito próximos uns dos outros, e aí você tem que dar um jeito de reduzir no desenho, né? Reduzir símbolo. Né? Então, todo mundo enxerga que esse circuito tem uma malha só. Ok, pessoal? Feito? Né? Falta alguma coisa nesses componentes aqui? Falta alguma coisa nesses componentes aqui? Não só a tensão da fonte, né? Falta a gente colocar resistência e capacitância nos valores que, né? Que sejam interessantes. Né? Então, vamos colocar aqui na fonte, vamos colocar 10 volts. Né? Na verdade, escrever volt, pessoal, é até desnecessário. Por quê? Porque o Spice, ele trabalha sempre no SI. Tá? Então, se você colocar só 10, ele sabe que é 10 volts. E ele também entende múltiplos e submúltiplos. Né?
Então, ele entende quilo, quilo é K minúsculo, né? Ele entende mega, ele entende mili tem que colocar M minúsculo, senão vai confundir com mega, tá? Que é M maiúsculo. Tá? Ele entende micro. O micro, pessoal, é U, tá? É U. A gente sabe que aquele U, né, é a letra grega mi, né? Mas aqui, só para colocar alguma coisa, a gente coloca U. Né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui um capacitor de microfarad, posso escrever só ou um U, né? Eu escrevo um U, ele sabe que é um microfarad, tá joia? E tá bom, mas não vamos colocar um micro, não, vamos colocar um pouco mais, né? Vou colocar 100 micro. Zoom, zoom, aqui ó, vem aqui, opa, é o zoom de área, feito? Bem melhor, né? Enfim, 100 micro, 1K, vamos colocar aqui 100K. Só para a gente ver como é que vocês estão. Mudaram isso daí, pessoal? Ixi. O projeto você sempre dá um blank project, a não ser que você queira basear em um projeto que você já tenha, tá? Então, enfim. Bom, pessoal, todo mundo beleza até aqui, né? Uma coisa aqui é... Bom, como é que vai funcionar esse circuito aqui, pessoal, uma vez que eu ligar? Pessoal, que circuito que é esse daqui? Carga... Circuito de carga, né? Circuito RC para carga, né? Nós vamos fazer uma coisa aqui. Peguem o corpo do capacitor, tem que marcar ele todo assim, aí dá um duplo clique nele, né? Dá um duplo clique nele, vai abrir essa tela aqui, ó. Né? Aí tem vários parâmetros, mas o parâmetro que vai me interessar aqui é este, IC. Alguém sabe o que é esse IC? Não é circuito integrado não, tá? Não? Não é corrente instantânea não, Alexandre. Esse IC é a initial condition, condição inicial, né? Então, pessoal, como é que a gente especifica a condição inicial do capacitor? A condição inicial do capacitor é a condição do quê? O que você fornece de informação? Se ele começa descarregado ou não, né? Porque vai que você está com o capacitor já inicialmente carregado, né? Então, nós vamos fazer o seguinte: ele começa inicialmente descarregado. Então, você fornece a tensão que está no capacitor inicialmente. Joia? Não zero. Aí você pode dar um Ctrl W aqui. Meu Deus do céu. Vai ter que ser com não save, dá um close, pronto, melhor. Não funcionou o Ctrl W, não sei porquê. Enfim, tá aqui. Tá? Pessoal, qual é a constante de tempo desse circuito aqui, hein?
Não, mas quanto vale, Diego? Vamos lá, pessoal. Não, não tem que definir, não, Thiago. Do jeito que está aqui, já está definido quanto que vale a constante de tempo. Quanto que vale a constante de tempo desse circuito aqui? Pessoal, quanto que vale a constante de tempo no circuito RC? RC? Dá quanto aqui? Pessoal, quanto que dá a constante de tempo aqui? 1/4 segundos? Eu acho que não. Eu acho que não. Um milissegundo? Pessoal, 100K é 0,1 mega. 100K é 0,1 mega. Mega cancela com micro. Então fica 0,1 vezes 100. Dá quanto? 10 segundos. 10 segundos é muito, pessoal. E agora? Um segundo. Né? Pessoal, se eu quiser mostrar toda a carga desse capacitor, toda a carga é impossível, né? Mas se eu quiser mostrar bem o capacitor carregando até próximo da tensão de 10 volts, quanto tempo eu teria de simular esse circuito? Essa pergunta é relevante, a gente já vai ver por quê. Quanto tempo eu teria de simular esse circuito? Muito bem, uns 5 segundos seria bom, né? Por quê? Porque quando o tempo decorrido da carga de capacitor for igual à constante de tempo, o capacitor ele se carrega com 63%, 63,7% da tensão de entrada. Com 3 constantes de tempo, ele se carrega com 95% da tensão de entrada. Com 4 constantes de tempo, ele se carrega com 98% da tensão de entrada. Tá? Então, com 5 constantes de tempo, o capacitor está praticamente carregado. Né? Como a constante de tempo a gente acabou de fazer aqui ser igual a 1 segundo, isso significa que 5 segundos deve mostrar bem o funcionamento. Todos acompanharam, pessoal? Todos acompanharam? Sim, né? Beleza. Então agora, pessoal, nós vamos criar, né? Ué, o que apareceu aqui? Esse Biosimulation Results. Não vai aparecer isso aqui agora, não. Ah, tá, não apareceu nada. Cara, mudou várias coisas aqui, né? Ah, tá. Não sei porque que ele já apareceu aqui um. Já apareceu um Simulation Profile aqui.
uma coisa muito estranha aqui com essa da minha máquina, hein? Enfim, né? Enfim. Para vocês, talvez vocês tenham que criar um New Simulation Profile, né? Eu vou criar aqui, vou dar só um Edit Simulation Profile, vai aparecer essa tela aqui para vocês, tá? E aí, eu não sei porque aqui apareceu um Bias Point. Coloque em Time Domain. Time Domain, né? Vamos aplicar aqui, não sei porque que ele deixou, né? E aqui aparece esse parâmetro, Run to Time, ou seja, é o tempo que você vai simular o circuito, né? Então, nós vamos simular 5 segundos. Né? 5 segundos. Né? Aí vamos dar uma trafegada por aqui. Library não vai precisar por enquanto, Options não vai precisar, Data Collection não vai precisar. Probe Window. Né? Vamos colocar aqui During Simulation, não vai fazer muita diferença por enquanto. Não vai fazer diferença nenhuma, para falar a verdade. Né? Mas enfim, eu estou mandando ele simular 5 segundos aqui. Estou mandando ele simular 5 segundos. Ok. Né? Então, tudo feito, desenho feito, parâmetro de simulação feito, eu posso rodar a simulação. Na simulação a gente roda dando um play aqui, Run Splice. Tá? Então, pumba. Pronto, terminou a simulação. Aí alguém pode falar, poxa, professor, mas não apareceu nada na tela. Não apareceu nada porque eu não mandei aparecer nada. Né? Para a gente ver alguma coisa aparecendo, a gente volta aqui no desenho, e vocês estão vendo aqui esses caras? Esses caras são os marcadores do circuito, são as pontas de osciloscópio. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos ver a tensão de saída. Esse primeiro cara aqui, que tem um V dentro, tá? É para medir tensão. Então, é uma ponta de tensão. Está aqui. Tá aqui. Então, estou medindo a tensão de saída. Bom, mas alguém pode falar, pô, professor, mas só tem uma ponta, estou medindo que tensão? A ponta de tensão sempre mede tensão em relação a quem? Isso, em relação ao GND, ao nó de referência, tá? Então tá jóia. Então vamos ver essa tensão lá. Tá aqui, ó. Olha lá. Né? Mais ou menos como a gente estava esperando que acontecesse. Ó. Depois de 1 segundo, né, a tensão de entrada é 10 volts. Né? Então, depois de 1 segundo é constante de tempo, né? Olha aí, ó. 63, 63. Vocês podem ver por aqui, ó. Vai aparecer bem aqui, ó. Vai aparecer bem aqui, ó. Qual é o nó de referência? O nó de referência é esse cara aqui, ó. Tá? E como coloquei 2 nós de referência, isso aqui está falando, ó, liga esse nesse. Foi isso que eu mandei ele fazer. Tá? Esses 2 pontos estão ligados. Tá? Porque os 2 estão no nó de referência. Pessoal, ficou claro? Ótimo. Então, depois de 1 segundo, dá uma olhada, ó. Todo mundo está vendo ali, né? 0,992, x igual a 0,992, ou seja, passou 992 milissegundos. E a tensão, 6,39 volts. Né? Como eu tinha dito, né, pessoal? É aquela questão da constante de tempo. 3 constantes de tempo, bem aqui, ó. Né? 3 constantes de tempo, ó. 9,5 volts. Tá lá. Como eu tinha dito, né? Depois de 3 constantes de tempo, o capacitor carrega-se com 95% da carga. Depois de 4 constantes de tempo, 98% da carga, mais ou menos. E, né? Opa. Aí, 98% da carga, com 5 constantes de tempo, ele é muito baixo, né? 9,97. Pessoal, entenderam aqui o funcionamento básico do SPICE? Como que é?
Como que faz para aparecer a curva? Então, essa tela aqui é a tela do probe, né? Então, vou fechar aqui de novo, tá? Fechei, tá? Você tem que ter colocado um medidor. Esse aqui é um medidor de tensão. Ele está medindo a tensão desse ponto. Com relação a quem? Com relação ao modo de referência. Ou seja, para quem já mexeu com o osciloscópio, é como se nesse ponto eu tivesse colocado o gancho da ponta do osciloscópio e o jacaré da ponta do osciloscópio é como se estivesse no GND, tá? Como se estivesse no GND, tá? Daí, né, lá nas configurações de simulação, você vem aqui em Probe Window, coloca durante a simulação, né? Aqui está colocando, né? Display Probe Window during simulation, ou seja, à medida que ele vai simulando, ele vai mostrando resultados parciais, né? Não vai fazer diferença aqui, mas faça isso, né? E aí você dá um play aqui, né? Dá um play. Só que a simulação aqui vai ser muito rápido, porque o circuito é muito simples. Pronto, ele já terminou de simular, né? Ele já terminou de simular. Então, daí aparece a curva aqui, né? Ficou claro? Quem tinha perguntado foi o Alexandre. Beleza, Alexandre? Como coloca o medidor? O medidor está aqui, ó. Está aqui. E aí, põe aqui. Está muito diferente, pessoal. Eu nem me preocupei em baixar a versão 17, porque não pensei que fosse fazer tanta diferença. Bem diferente. Ixi. Hum. Pessoal, conseguiram fazer simulação aí ou não? Conseguiram fazer alguma simulação? Ah, eu acabei de ver sua postagem aí. Tá diferente mesmo. É, enfim. Não pensei que fossem fazer tão diferente assim. Enfim. Lá nos laboratórios da Facom, a gente tem, o que a gente tem instalado é essa versão aqui do Spice. Do Spice não, do Arcade, né, do 16.6. Né? Então, beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte aqui com esse projeto. Eu vou jogar fora todinho o projeto. Deletei. Né? E eu vou criar um projeto agora de diodos, que eu acho que é o que interessa pra gente. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, só que para a gente poder desenhar diodo aqui, eu preciso de uma biblioteca de diodos. Né? Então, eu apaguei todo o projeto. Né? Eu vou voltar aqui, nessa aba, que vem aqui, né? E aí aqui tem a parte de library. Né? Eu vou dar um add library aqui. Né? Vou dar um add library. E eu vou entrar na minha biblioteca de... Opa. Entrar na minha biblioteca. A minha biblioteca está aqui, o LBP Spice. Então, essa daqui é a biblioteca toda que a gente tem lá no site do Robust Design Concepts. Né? A biblioteca que a gente precisa
É a biblioteca Diode, né? A gente entra aqui, biblioteca Diode, abrir. Aí vocês podem ver que apareceu um novo elemento aqui, né, que é o diode.olb. Essa biblioteca, pessoal, é uma biblioteca de desenhos, por assim dizer, né? Se você clicar aqui no mais dele, né, aparece todos os diodos que ele associou. Esses diodos são comerciais, tá? Então, por exemplo, aqui aparece o D1N4148, que é o diodo 1N4148, que é um diodo que eu, inclusive, pedi para vocês comprarem. Tá? Enfim, vamos aqui na página. Né? Aí a gente dá um P de place, né? E aí eu vou fazer aqui D1N 4007. Tá? D1N 4007. É um diodo que eu também pedi para vocês comprarem, que é o diodo 1N 4007. Tá? Então, vou pôr aqui um diodo. Não sei por que eu fiz isso. Enfim. Deixa aqui. Bom, pessoal, todo mundo conseguiu desenhar esses 4 diodos aqui? Não? Putz. Alguém está usando a versão 16 aí, pessoal, ao invés da 17? Quem está usando a versão 16? Stabile. Felipe Torres. Pessoal, conseguiram? Maravilha. Aí vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma fonte senoidal agora. Nós vamos montar um retificador. A gente dá um place, spice component, source, voltage source, e aí aqui, sim, senoidal. Aí melhor girar. Tá? Vai ficar um pouco poluído aqui, então eu vou dar um... Opa. Eu vou pegar esses dois caras aqui. Oh, meu Deus do céu. Opa. Beleza. Né? Aí a gente faz o seguinte aqui. Frequência 60. 60 Hz. Né?
Né? Notem que a tensão senoidal ela é especificada por amplitude. Então, vou colocar 180 aqui. 180 significa o que, então, pessoal? Aqui? Pico. Quanto que é essa tensão eficaz? 127, muito bem. Né? 127. Né? E aí, vamos só colocar uma carga aqui. Place, de novo, PSpice Component, Resistor. E, bom, eu vou colocar aqui um resistor de, sei lá, 250 ohms. O diodo 1N4007, ele suporta até 1 ampere. Coloquei, então, bem menos do que isso, 1 ampere médio. Né? Ele suporta 1 ampere médio. Né? Tá joia. Então, falta ligar. Então, W de wire. Vamos ligar. Joia. Ah, pessoal, uma coisa. Esse V-off aqui tem que colocar zero, tá? Tem que colocar zero, senão não funciona. Né? É a tensão desligada da fonte, que é zero. Né? Tem que colocar, senão ele não funciona. Né? Tá faltando alguma coisa nesse desenho aqui, pessoal? Nó de referência. Onde você vai colocar um nó de referência aqui? Debaixo da carga? Pode ser. Pessoal, lembrem, pessoal, que o nó de referência, ele é só um nó de referência, viu? Ele não drena a corrente, não, tá? Ele não drena a corrente. Então, eu posso, por exemplo, colocar bem aqui, ó. Eu poderia colocar o nó de referência ligado a este ponto? Posso. Aqui, sem problema. Aqui, sem problema. Né? O nó de referência é a referência, é onde você está falando que tem 0 volts. O que o simulador faz? Então, ele fala, aqui tem 0 volts, então aqui tem tanto, aqui tem tanto, aqui tem tanto, aqui tem tanto, aqui tem tanto. É isso que ele faz. Tá joia? E entenderam o que é esse nó de referência, rapaziada? Pessoal, entenderam o que significa o nó de referência? Isso é muito importante, tá, pessoal? Entender perfeitamente o que significa esse nó de referência. Né? Agora, bom, já está todo desenhado o circuito, eu vou querer ver a tensão aqui. Né? Estou medindo tensão na carga, não é? E eu vou comparar com a tensão da fonte, tá? A tensão da carga formava um curto entre eles. Por isso, deixa eu ver quem é que perguntou. Abraão, formava um curto entre eles. Então você tem que ver, Abraão, se pode fazer aquele curto ou não. No exemplo anterior, eu provoquei aquele curto. Né? Eu fiz de propósito, porque aquele curto me interessava. Agora, por exemplo, eu vou fazer aqui, mas você não pode fazer isso na prática, né? Por exemplo, você não pode fazer uma coisa dessas aqui, ó. Porque o que acontece se você fizer isso? Tem um curto em quem, Ernesto? Eu vou tirar o diodo D4. Muito bem. Né? Eu desligo o D4. Né? Joia.
E desligando o D4, eu desligo outro diodo. Qual é o outro diodo que eu desligo? D1, muito bem, Yuri. Né? O D1, né? A gente lembra que esse circuito aqui ele funciona em pares. D1, D4, D2, D3. Fica trocando esses dois pares, né? Então você não pode fazer isso daqui que eu fiz, senão, além de desligar o D4, você desliga o D1, tá? Você desliga o D1. Então, né? Perfeito, pessoal. Compreendido aqui? Compreendido. Alguma dúvida? Então, agora vamos rodar nossa simulação. Só que esse cara aqui está numa frequência de 60 Hz, pessoal. Quanto que é o período dessa senoide? 16,6 milissegundos. Né? Então, se eu quiser simular 6 períodos de rede, quanto tempo eu tenho que simular? Se eu quiser fazer aparecer 6 ciclos de rede. 100 mili, muito bem. Então, a gente tem que alterar parâmetro de simulação. Então, a gente vem aqui no lápis, né? A gente vem aqui, né? E eu tenho que trocar. Né? Então, ao invés de 5, eu vou escrever 100 milissegundos. Tá? Então, vou rodar 100 milissegundos. Uma outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu vou dar um aplicar aqui, ok, mas a gente vai ter que fazer mais uma coisa, tá? Esse diodo que a gente está usando aqui, ele veio de uma biblioteca. Ele veio da biblioteca diode.olb. Tá? Então, essa biblioteca é uma biblioteca só de desenhos. E o Spice, ele precisa saber como é que esse diodo se comporta matematicamente. Porque a simulação nada mais é do que você rodar um monte de cálculos. Né? E ele mostra como que funciona o circuito baseado nesses cálculos que ele faz. Né? Então, você precisa falar para ele como que é o diodo internamente. Eu preciso fornecer um modelo para o diodo. Então, a gente vai fazer o seguinte. De novo aqui, né, no lápis. Né? Então, a gente vem aqui em... não é options, é aqui em Configuration File. Né? Configuration Files. Bem aqui. Aí vem em Library. Tá? Essa biblioteca que ele vai incluir aqui, ele vai incluir agora bibliotecas matemáticas. Tá? Então, Library, aí vem aqui Browse. Né? Para mim, eu coloquei as bibliotecas lá no LBP Spice também, né? Biblioteca Diode. Essa biblioteca ela tem o mesmo nome, só que daí a extensão é lib. Essa biblioteca é a biblioteca matemática dos componentes. Tá? Então, ela tem descrição dos parâmetros dos componentes. Né? Vai repetir o quê, Roberto? Como que coloca biblioteca? Como que coloca biblioteca? Tá bom, ó, vou fechar tudo. Tá? Você vem no lápis, né? Aqui, né? Edit Simulation Profile. Edit Simulation Profile. Clica. Para mim ele aparece no outra tela, não sei porquê. Mas enfim. Tá aqui, aí você vem Configuration Files. Library. Library. Tá? Browse. Né? Aí você tem que ir lá na pasta onde você colocou aqueles arquivos que eu pedi para vocês fazerem download. Né? Para mim está no LBP Spice. Opa, passou. Diode, aqui. Diode. Né? Biblioteca de diodos. Abrir. Né? Aí falta só uma coisa aqui. Você coloca, aí você pode colocar aqui várias opções. Eu prefiro sempre colocar aqui o Add to Design. Né? Então, Add to Design. Tá?
Então, aqui ele está com duas bibliotecas. A biblioteca comum do Orcad, ele já vem com descrição de algumas coisas, né? Mas ele não veio com a descrição daquele componente, porque aquele componente eu peguei externo. Tá? Então, eu incluí no projeto a descrição do componente que eu incluí. Todos entenderam isso, pessoal? Tá? Você tem que fazer isso, porque senão o simulador não entende o que é o componente que você colocou lá no desenho. Ok, pessoal? Todos entenderam? Rapaziada? Dá um ok, não entendi, ou não entendi se não entendeu. Enfim, então, só verificar aqui. Simulation. Então, só dar um aplicar. Ok. E aqui, eu vou fazer uma coisa, por enquanto, só para explicar uma outra coisa. Eu vou apagar esse cara aqui. Vamos dizer que eu quisesse medir a tensão da fonte. Eu vou querer medir a tensão da fonte aqui. Né? Nenhum dos terminais da fonte está ligado no nó de referência. Ok, pessoal? Nenhum dos terminais da fonte está ligado no nó de referência. Né? Então, eu preciso de uma ponta de tensão chamada ponta diferencial. Tá? A ponta diferencial é essa que tem duas pontas aqui, esse mais. Tá? Você clica nela, ela vai fazer o seguinte, ela coloca as duas pontas do osciloscópio, por assim dizer. Né? O gancho e o jacaré. Ele começa pelo gancho. Tá? Então, eu vou medir aqui e aqui. Tá? Pronto. Então, é isso. Tá? Então, ele está medindo essa tensão. E com que polaridade que ele vai medir? Deixa eu dar um take aqui. Ele está medindo positivo aqui e negativo aqui, ou seja, ele está medindo esta tensão aqui, esta tensão, nesse sentido, daqui para cá, né? Seta aqui. Todos entenderam? Tá? E eu vou simular do jeito que está aqui, tá? Só para vocês verem um negocinho. Então, já colocamos todos os parâmetros, já incluímos a biblioteca, então, play. Vou dar um run pspice. Como que eu... Matheus, aqui ó, no lápis, né? Edit Simulation Profile, né? Aí aparece essa janelinha aqui. Configuration Files, Library, aí você dá um browse e procura o arquivo. Aí você indica o arquivo, que é o diode.lib, que está lá na biblioteca que vocês baixaram. Aí você dá um... Eu sugiro colocar to design, tá? E daí ele só vai colocar esse arquivo para esse projeto aqui, tá? Só para esse projeto. Aí você dá um aplicar e ok. Tá? Eu vou cancelar aqui. Tá? Aí ele vai aparecer que ele já tá incluído aqui. Tá? Beleza. Aí tá aqui a simulação. O que vocês acharam da simulação? Da senoide. Ele está mostrando a senoide da fonte. O que vocês estão achando da simulação? A senoide está com defeito? Ela está quadrada, né, João? Está quadrada. Sabe por quê? Ela está com baixa resolução. É mais ou menos isso mesmo, Thiago. Né? Sabe por quê? O SPICE, não sei se vocês lembram, não sei se vocês leram o material do SPICE, essa apostilinha que eu deixei lá, né? Depois eu até sugiro que vocês deem uma lida, que fica de referência, tá? Mas o SPICE, a primeira versão dele, lá no início dos anos 70, e até o Câncer, que foi o programa que originou o SPICE, que originou várias ideias do SPICE, eles trabalhavam com um passo de cálculo fixo. Ou seja, como é que você simula uma senoide? Você não consegue calcular todos os pontos de uma senoide, concorda? Você tem que calcular um ponto da senoide, e aí você salta no tempo e calcula o próximo ponto. Tá? Mas é aí que vem a pergunta, quanto que eu vou saltar? Quanto que eu vou saltar? As primeiras versões do SPICE, lá nos anos 70, eles pulavam um tempo fixo. Né? Ele funcionava pulando o tempo fixo. Então, eram chamados
programas de simulação de passo de cálculo fixo. Né? As versões mais modernas, incluindo esta e a que vocês têm aí, trabalham com uma coisa chamada passo de cálculo variável. Né? Ou seja, o programa, ele tenta descobrir o quanto que ele tem que saltar no tempo para dar uma boa resolução. Só que muitas vezes isso falha, como vocês estão vendo aqui. Tá joia? Então a gente tem que fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para a tela do Spice. Né? Eu deixei isso acontecer de propósito, porque é uma coisa que sempre acontece e eu tenho que ensinar para vocês como é que trata, é bem simples. Você vai vir aqui de novo no lápis. Ele vai abrir essa tela. Aí aparece aqui, logo na parte principal, que aparece Transient Options, Maximum Step Size. Ou seja, passo máximo de cálculo. Dito de outra forma, pessoal, o Spice, antes, ele saltava, nas primeiras versões, ele saltava um tempo fixo no tempo, para calcular os pontos da curva. Aqui, ele varia o tempo, então ele pode aumentar ou diminuir. Só que ele está saltando muito tempo para calcular o ponto. Concordam? Então, o que você tem que falar para ele? Você tem que falar, olha, tem um valor máximo que você pode saltar no tempo, tá? Para calcular pontos. Tá joia? Então, a gente tem que colocar aqui um tempo razoavelmente baixo. Né? Alguém já falou aí na nossa aula que o período da nossa senoide é de 16 milissegundos. Né? Então, eu vou colocar 100 microsegundos. Vou botar 100 microsegundos. Por que 100 microsegundos? Porque isso é um pouco menos de 1% do período. Na verdade, é um bom tanto abaixo de 1% do período, em torno de uns 0,6, 0,7, né? Do valor do período da senoide. Então, quando você vai construir a senoide, isso significa que no mínimo, ele vai usar uns 100 e poucos pontos para desenhar a senoide. Um período da senoide. Fica bom? Fica bom. Felipe, isso que você falou de metade do período, isso daí é período de amostragem lá em sistemas, em amostragem de sistemas dinâmicos, que vocês devem ter visto lá com o Newton, em análise de sinais, né? Isso é a frequência de Nyquist, né? Isso daí é para você conseguir fazer recuperação de sinais, aí é metade do período. Na verdade, você precisa de um pouco mais, é recomendável, né? Mas com metade do período consegue. Tá? Feito? Então é isso. Pessoal, todo mundo entendeu? Tá? Então, se eu colocar um passo máximo de cálculo dessa natureza, o que a gente espera que aconteça com a senoide? Vamos lá, pessoal. Perguntinhas bestas, mas são importantes. O que vocês esperam que aconteça com a senoide? Que ela continue quadrada? Vai ficar mais... A curva vai ficar mais suave, né? Só que o simulador vai ter que calcular mais pontos, não é? E isso vai tomar o quê? Vai demorar mais para a simulação se realizar, né? Então, isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Quando vocês... Aqui a gente não vai ter que mexer com simulações muito complexas. As simulações que vocês vão fazer vão ser muito rápidas, né? Mas, dependendo do que você faz, as simulações podem levar alguns minutos, às vezes bem mais do que isso. Já tive simulações que levavam mais de 1 hora. Então, se você diminui muito o passo de cálculo, pode demorar muito para simular. Tá? Então, tem que levar isso em consideração. Tá? Aqui não vai fazer diferença, porque a simulação é muito simples, ele vai fazer instantaneamente. Tá? Enfim, aplicar. Ok? Né? E tem que dar um play de novo para ele recalcular. Pronto, já calculou. Olha. Joia, pessoal. Entenderam tudo aqui? Lembrando que a simulação foi rápida, pessoal. Tá? Porque a simulação é bem simples, ó. Ele levou 0,14 segundos para calcular tudo. Tá? Bem rapidão. Mas, bom, se vocês pegarem lá uma fonte chaveada com snubbers e coisas assim, todo o circuito de controle e comando, que foi uma coisa que eu tive que fazer, por exemplo, no meu mestrado, leva um tempo daí para simular. Né? Não é nada proibitivo, mas ele demora um pouquinho.
né? Uma coisa que ele leva 1 hora, alguma coisa assim, né? É isso. Bom, enfim, vamos ver o que aconteceu no resto do circuito. A gente quer saber a tensão de saída. Vamos ver a tensão na carga. Cá, né? Tensão na carga. Então, a tensão na carga vai aparecer de vermelho. Né? E aí? Ficou bom? Ficou bom, pessoal? Muito bom, né? Se vocês observarem bem, derem um zoom aqui, vou dar um zoom bem aqui, ó. Oi? Né? Vocês podem ver que a tensão na carga está um pouquinho abaixo da tensão da rede. Por que será? Isso, é a queda em condução do diodo, né? E dá uma olhada, ó. 175, 76, 77, 78, 79, 180, ou seja, cada divisão é 1 volt, né? Então ele está perto de 2 volts abaixo, né? Claro, né? Tem 2 diodos no caminho, né? O D2 e o D3, ou o D1 e o D4, né? Então ele tem 2 barreiras de potencial. E a barreira de potencial desse diodo aqui, pelo que está indicando, é perto de 1 volt. Isso é comum, tá? A gente usa o 0,7 nos cálculos, mas lembra sempre, tá, pessoal, que varia bastante. Varia bastante mesmo. Tá? Depende de um monte de fatores, tá? Beleza. Né? O que mais que a gente pode ver aqui? A gente pode ver a forma de onda de tensão em um diodo. Então, eu vou deletar aqui, nem vou deletar esse cara aqui. Vou pegar aqui e vou medir a forma de onda de tensão no diodo D4. Que se eu medir em um, medir em todos. Né? Então, eu vou medir em D4. Forma de onda de tensão. Né? Alguém pode falar, pô, professor, está errado, tem alguma coisa errada aqui. Não, tá certo. É porque eu mandei medir positivo no catodo e negativo no anodo, não é? Só que a medição de tensão no diodo, de que jeito que é? É positivo no anodo e negativo no catodo. Então, estou medindo invertido. Tá joia? Por isso que, ao invés de aparecer a tensão para baixo, né, aqui, apareceu para cima. Feito, pessoal? Então, aqui vocês conseguem observar aí que, de fato, tem 180 volts. Esse diodo tem que aguentar 180 volts. Tá? Pessoal, dúvidas na simulação até aqui? Não? Ótimo. Beleza, maravilha. Valores eficazes e médio. Né? Não faz sentido a gente calcular valor eficaz e valor médio para tensão. Vamos medir para corrente? A gente não mediu corrente até agora, né? Vamos medir corrente. A gente volta aqui, vou apagar a ponteira. E foi bom você ter comentado isso, viu, Ernesto? A ponta de corrente é esse cara aqui, né? Current marker. E, né, a ponta de corrente, ela mede da seguinte forma. Você sempre tem que colocar no terminal de um componente. Tá? Então, não adianta, por exemplo, você colocar nesse ponto aqui. Isso aqui não é terminal de componente, concordam? Ele não é o terminal do componente. Tá? Para você saber quem é o terminal do componente, clica no componente. Ó, você está vendo que está aqui, ó, a cor muda um pouquinho, bem aqui, ó. Aqui que é o terminal do componente. Aqui e aqui, ó. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Ótimo. Então, eu pego aqui a ponta de corrente, vou medir a corrente no diodo D2. Tá? E, muito importante, pessoal, eu coloquei nesse terminal. Então, para essa medição, a corrente vai ser positiva se ela entrar nesse terminal. Se a corrente sair por esse terminal, a corrente é negativa. Entenderam isso, pessoal? Entenderam isso? Isso é muito, muito importante, pessoal. Né? Pessoal, você sempre tem que colocar a ponteira de corrente no terminal de um componente. A corrente, ela é medida positiva se ela entra nesse terminal.
Se ela sai desse terminal, a corrente é negativa, ok? Por convenção do SPICE. Tá? Por convenção do SPICE. Vamos dar uma olhada aqui, então. Ó, a corrente no diodo, claro, tem o mesmo formato, a carga é irresistível, né? E aí, alguém tinha pedido para a gente ver o valor eficaz e o valor médio, né? Uma maneira simples de a gente fazer isso, né? É você clicar duas vezes no nome da medição, configuração da fonte, dessa fonte aqui, aí, track 60 V amplo e 180 V off 0. O AC pode deixar branco. Não apareceu as opções, você pode fazer o seguinte, você pode pegar o componente, clicar duas vezes nele, aí aparece essa listagem, tá? A listagem é grande, ela vai embora, tá? Então, por exemplo, aqui apareceu o FREC. Um outro parâmetro que a gente não vai usar, pelo menos a gente não vai usar agora, que é o phase, a fase da senoide. Aqui, ó, V ampli e V off, né? V ampli e V off. Feito, Matheus. Joia. Bom, então, voltando a respeito da medição, a maneira mais fácil de fazer a medição é o seguinte, você pode clicar duas vezes aqui no nome da medição, aí vai aparecer aqui. E aí você faz o seguinte, você coloca entre parênteses, e aí você coloca antes AVG. O que é isso? Média, né? Então, valor médio da corrente em D2. É isso que ele está mandando calcular. Tá? Aí aparece desse jeito aqui. Né? Desse jeito. É claro, como o valor vai alterando ao longo do tempo, pessoal, ele vai calculando a média ao longo do tempo. Qual o valor correto? Na verdade, você precisa fazer ele simular bastante tempo, porque lá para frente é que o valor vai estar próximo do valor médio verdadeiro, vamos dizer assim. Né? Mas aqui você sabe que está entre 220 e 250 miliampere. Né? É só clicar duas vezes aqui no nome do componente e colocar AVG. Né? AVG. Né? Eu vou dar. Opa! Aí. Deixa eu fazer aqui assim. Aqui. Valor eficaz. Valor eficaz, você faz a mesma coisa, né? E você dá um RMS. Root Mean Square. Tá. Então, e você sabe que o valor eficaz está entre 350 e 370 miliampere, alguma coisa aí. Né? Lembrando qual é a relação que existe entre valor médio e eficaz em uma forma de onda qualquer? Rapaziada, relação entre valor médio e eficaz. Isso, né? Se você calcular se algum exercício eu pedir para você calcular valor médio e valor eficaz de alguma coisa, você calcula e o médio passou do eficaz, pode fazer de novo. Tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Né? Beleza, pessoal. Alguma dúvida na nossa aula de hoje aí de simulação? Tranquilo? Aqui? Tranquilo, pessoal? Vamos fazer um exercício rapidão?
que vocês acham? Sim. É, pessoal, qual a potência? Falta a gente ver a parte de filtragem aqui, né? É, qual a potência que essa carga vai consumir se você colocar um filtro capacitivo que deixa uma ondulação desprezível? Qual a potência que a carga vai consumir se você colocar um capacitor, né, um filtro capacitivo, para deixar a ondulação desprezível? Potência, né, não tenho dois, tá, ô João? VP quadrado sobre R. VP quadrado sobre R. Dá quanto aí pra gente? Vamos ver. Então, 180 ao quadrado, 250 divide 130 watts, mais ou menos, né? Pessoal, eu quero que vocês projetem aí um capacitor para aceitar 5% de ondulação. Calculem para mim. Por que eu não tenho dois? Porque se você colocar um capacitor aqui para alisar a forma de onda, não fica perfeito. É como se a tensão aqui fosse contínua em cima do resistor. E quanto que vai valer a tensão aqui? 180. Liso. Porque eu falei que a ondulação é desprezível. Ué, qual a potência que o resistor consome? Tensão ao quadrado sobre resistência. Ok? Ok? Ótimo. Então, calculem aí a capacitância para deixar 5% de ondulação. Né? Calcularam aí, pessoal? É um exercício. Eu já coloquei ali um valor, mas
Nossa, que coisa, hein? Aí, ó. Coloquei um capacitor de 680, né? Então, bora, vamos simular. Pronto. Opa, eu pedi para calcular aqui umas correntes. Não é isso que eu quero. Olha lá, pessoal. Né? Isso aqui é a tensão na carga. Ó, né? Vocês estão vendo que, de fato, ele fica no valor que a gente esperava, né? O mínimo aqui está aparecendo 172 volts. 172 volts para 180, né? 172, 180 divide 95,5%, né? Então está bem dentro do que a gente tinha projetado. 5% de ondulação. Joia? Muitas vezes o pessoal aí projeta para menos do que isso até, né? 2%, 1% às vezes. Tá? Uma última coisa, na verdade eu deixei escapar aqui, tá? É o seguinte. Eu gostaria que vocês explicassem por que é que isto aqui acontece. Estou pegando aqui a corrente, tá? Isso aqui é a corrente na fonte. A fonte ela está com mais à direita e menos à esquerda, lembrando que isso daqui é a polaridade do semiciclo positivo. Tá? Então, estou medindo corrente positiva entrando. Ou seja, a corrente ela é positiva quando ela vai da esquerda para a direita, na fonte. Feito, pessoal? Todos entenderam? Tá? Exercício. Tá? Explique o que está acontecendo aqui. Só para ficar mais claro quão anômalo isso daqui é, eu vou colocar a forma de onda de tensão, tá? Tensão está em vermelho, corrente está em verde. Tá joia? Eu quero que vocês expliquem o que está acontecendo aqui, que loucura que é essa. Essa corrente ela é quase sempre zero, ela só tem um de nada aqui na um pedacinho da senoide aí, e a corrente não chega, não se parece em absolutamente nada com uma corrente, tá? Eu quero que vocês investiguem e usem o Spice em casa, tá, pessoal, para encontrar a explicação do porquê que está acontecendo essa loucura, tá? Podem esquecer o que está acontecendo aqui no primeiro ciclo, porque aqui ainda o circuito não está em funcionamento, né? Mas aqui para frente, busquem o que está acontecendo no circuito. Joia, rapaziada? Então tá bom. Pessoal, eu acho que por hoje, eu acho que a gente já viu bastante coisa de Spice, viu? Foi bastante produtiva essa aula. Eu não sei se vocês conseguiram aprender. Mesmo o pessoal que está usando o 17 aí, pessoal, conseguiram aprender alguma coisa na aula de hoje? Apesar da diferença de versão? Conseguiram? Bom, ainda bem, eu estava preocupado. Conseguiram usar as bibliotecas que vocês baixaram? Tá? Isso é fundamental, tá, pessoal? Sem as bibliotecas fica muito difícil, principalmente quando. Até que as bibliotecas de diodo não vão ser. Quer dizer, são importantes, mas não são assim destrutivas, vamos dizer assim. Na parte de Unpop, vocês vão precisar das bibliotecas corretas, dos componentes corretos, tá? Porque simplesmente não tem, tá? Então é isso. Tá? Pessoal, então fica aquele exercício lá para vocês explicarem o que é que está acontecendo, que loucura que é aquela. Vocês vão ver que não é uma loucura, é bem esperado aquilo. Mas eu quero que vocês expliquem, tá? Temos uma novidade. Já posso fazer a chamada. Então, vou fazer a chamada. Pode ser pelo chat, Leonardo. Hum,
Alguém deu uma resposta aqui. Tiago, professora, a corrente só circula quando o cabo está carregando, ela fica oscilando de direção junto com a fonte. Está chegando lá, Tiago. Dá uma investigada um pouco melhor. Tá? Mas tá no caminho. Circuitos eletrônicos, hoje tá dia 28, isso está correto. Beleza, vamos lá. Todo mundo agora ficou matriculado na turma T2, tá, pessoal? Então, lá no AVA, eu só vou carregar materiais na turma T2, tá? Só vou carregar materiais na turma T2. Pode ser, pessoal? Todo mundo foi deslocado para a turma T2 do AVA. Do AVA e do CISCAD, tá? Feito? O pessoal tá mexendo naquelas coisas. Não. A respeito do laboratório, o pessoal ainda tá um pouco obscuro, tá? Eu não conversei ainda com a Liana. Né? Logo que eu tiver uma posição, eu comunico com vocês, tá? Então, vamos lá. Abraão. Alexandre Gabriel. Putz, ainda estou no Windows aqui, fica bem pior. Alexandre Martins. Amauri. Ana. André. André. Faltou. Caio. Carlos Henrique. Diego. Ernesto. Ernesto. Felipe Prado. Felipe Matheus. Felipe Torres. Fernanda. Fernando. Felipe Sampaio. Felipe Sampaio. Faltou. Gabriel Stabile. O Cano. Gabriel Spontoni. Giovanni. Giovanni. Faltou. Guilherme. Guilherme. Gustavo. Gustavo Nube, né? Gustavo Reis. Guilherme Lube e Gustavo Lube. Vocês são parentes? Agora que eu vi. Ah, tá. Hugo. Ícaro. Isabelle. João Vicente. João Vitor. Leonardo Parisi. Líbero. Líbero. Lincoln. Lincoln. Faltou. Lucas Ribeiro. Luiz Gustavo. Luiz Henrique Santos. Luiz Henrique Pio. Márcio. Matheus Mendes. Matheus Mendes. Não, Matheus Mendes. Faltou. Matheus Vitor. Mizuki. Murilo. Nicolas. Rafael Escaleira. Rafael Escaleira. Faltou. Rafael. Rafaela.
Roberto, Rodrigo, Tiago, Tobias, Vitor Hugo, Vitor Santos, Vitor Santa Bárbara e Yuri. Yuri? Isso aí, rapaziada. Por hoje está muito bom, eu acho. Deem uma olhada no Spice, façam mais simulações. E é isso aí, pessoal. Um abraço aí, cuidem-se e até a semana que vem. Ernesto, o pastor da Malé descarregada. Isso, mas eu quero entender o funcionamento do diodo, viu, Ernesto? Tá? Quero que você explique o diodo, quanto tempo ele funciona, até essas coisas. Né? Joia? Isso aí, pessoal. Um abraço.